Bom, esse aqui é o Sindipres Entrevista de uma forma diferente hoje. Estamos aqui no Clube de Atletismo da BMF Bovespa com Marilson Gomes. Marilson, prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de você. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no atletismo, desde a infância até hoje. Então, eu comecei no atletismo muito cedo, né? Eu comecei com 12 anos de idade, em Brasília, na cidade natal, onde eu morava. E eu comecei através do meu irmão. Meu irmão ele começou treinando primeiro, ele conheceu as corridas primeiros do que eu. E aí, através dele, eu fui vê-lo correr uma corrida no dia 1º de maio em Brasília, né, Dia do Trabalhador. E acabei ingressando num grupo de corridas no bairro onde eu morava. E através desse grupo de corridas eu vim parar aqui em São Paulo com 15 anos de idade e fui dando continuidade à carreira até hoje. Legal. Para quem não sabe, o Marilson ganhou 2 maratonas em Nova York, 3 São Silvestres, é medalhista pan-americano, participou de Olimpíadas. Eu queria saber de você, Marilson, essa diferença entre as corridas de rua e a prova de atletismo em si, 1.500, 5.000 metros, como é que é essa diferença? Então, existe uma diferença, né? Assim, algumas diferenças entre as provas de pista e as provas de rua, né? Mas basicamente, para ser um bom corredor de rua, você tem que passar por esse processo de provas de pista. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei correndo provas mais curtas, provas de 800 metros, de 1.500 metros, de 5.000 metros, e gradativamente a gente foi subindo essas distâncias, né? Até chegar a 10.000, 15 quilômetros de rua, né? Meia maratona e maratona. Mas existe uma correlação, né, entre essas duas provas, as provas de ruas e as provas de pista. A diferença da prova que você correu lá em Nova York com a São Silvestre, ela tem acho que o mesmo peso, mas eu queria que você falasse para mim, e para a gente que está assistindo, qual foi a emoção de ser o primeiro sul-americano a ganhar em Nova York e ter sido 3 vezes campeão aqui na São Silvestre? Então, a São Silvestre é uma corrida, a corrida mais popular que a gente tem no Brasil, né? E quando eu comecei a correr em Brasília, né, com 12 anos, eu assistia a São Silvestre pela TV algumas vezes e eu me imaginava correr na São Silvestre, né? Não me imaginava ganhando a São Silvestre, eu queria somente participar, correr a São Silvestre. E aí, com o tempo, eu fui participando da São Silvestre, né? Fui subindo no pódio algumas vezes. Antes de ganhar, eu cheguei 2 vezes na 4ª colocação e outras 2 vezes na 2ª colocação. E o meu sonho era ganhar a São Silvestre, né? E aí eu consegui ganhar a São Silvestre. Para mim foi uma emoção muito grande, né? Porque, como eu disse, era um sonho de criança, né? Poder participar, ganhar então, nem se fala. E depois eu tive a felicidade de ganhar mais 2 vezes, né, me tornando aí o primeiro brasileiro a ganhar a São Silvestre 3 vezes. E Nova York ter vencido 2 vezes é uma prova um pouco complicada, né, por causa do tempo, do clima que é lá. Queria que você contasse um pouquinho disso. Qual é a emoção também de correr lá em Nova York? Então, na verdade, quando eu cheguei para correr a prova de Nova York, eu imaginava que a maratona de Nova York era como qualquer outra prova que eu tinha corrido aqui no Brasil, né? E aí eu só vim saber mesmo o que era Nova York depois que eu corri, depois que eu ganhei a maratona de Nova York, que aí eu vim saber da dimensão da prova, né? Depois disso eu fui convidado para participar de outras grandes maratonas pelo mundo, né? Recebi vários convites, fiquei muito mais reconhecido. Então, esse glamour, né, que a maratona de Nova York, eu não sabia que existia. Para mim era como qualquer outra prova que eu já tinha corrido. E particularmente a maratona de Nova York, ela traz as suas características, como por exemplo a prova que tem o maior número de participantes, o maior número de espectadores na rua, né, o maior número de voluntários. Então a cidade abraça a maratona, né, todo mundo torce pelo evento, então isso é muito legal. Realmente ela tem um clima festivo, não só de uma prova competitiva. Você participou dessas provas, participou de Pan-Americano também. Eu queria que você explicasse um pouquinho a tua rotina de treinos aqui, como é a tua preparação para uma prova. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, na verdade, eu treino o ano todo, né? Então, a maioria dos dias eu treino 2 períodos, de manhã e à tarde.
né? E a gente visa quais são as principais provas no ano e a gente faz uma periodização. A periodização é um período de treinamento que a gente, por exemplo, onde a gente tem que estar bem, onde a gente tem que estar descansando, se recuperando, para poder chegar bem nessas provas. Mas a rotina é bem pesada, como eu já disse, são 2 períodos, não só de corrida, inclui trabalhos de força, de musculação, embora não pareça, mas tem trabalho de força, trabalho de musculação, trabalho de saltos, né? Então é um treino bem sofrido mesmo, né? Só para a gente ter uma ideia, para maratona, quando eu estou treinando para maratona, a quilometragem, né, que é o volume de treino que a gente chama, chega a 210 km semanais. Então é uma rotina bem puxada. Imagino. Para também a prova de 10 mil e de 5 mil, tem essa diferença também? Como é que é a tua preparação? Você no dia da prova, como é que é? Como que você faz? Tem, com relação ao treinamento, existe essa diferença, né? Em provas mais curtas, geralmente tem um volume menor, né? Mas em compensação tem uma intensidade maior, ou seja, a velocidade dos tiros, né? Tem que ser mais rápida, né? Para maratona, a gente basicamente treina em cima de volume, né? Então o volume de treinamento ele é maior, então existe uma diferença nesse volume final aí de mensal, semanalmente existe uma diferença com relação ao volume, né? Mas são provas duras também que você tem que treinar, né? Não tem jeito. Provas de resistência, ninguém nasce com resistência, né? Às vezes tem uma certa facilidade, né? Tem uma predisposição, né, para a prova, mas você tem que treinar realmente, porque se não treinar não tem como aí correr bem ou alcançar os objetivos. E em relação ao Pan-Americano, eu queria que também você falasse um pouquinho, você foi medalhista em Santo Domingo, em Guadalajara, no Rio de Janeiro também. Também essa emoção, principalmente no Rio de Janeiro, que foi aqui foi no Brasil, a emoção de correr, conseguir uma medalha aqui pra gente. Eu tive a felicidade de participar de 3 Jogos Pan-Americanos, né? O primeiro foi de Santo Domingo, onde eu ganhei a medalha de bronze nos 5 mil e a medalha de prata nos 10 mil. Depois veio o Pan-Americano do Rio de Janeiro. Nesse também eu igualei as minhas colocações, né? Fui bronze nos 5 mil e prata nos 10 mil. E o último Pan-Americano que eu participei foi de Guadalajara, corri a prova de 10 mil e nessa eu consegui a medalha de ouro. Para esses Jogos de Toronto eu tinha um índice, poderia ter participado, mas eu tive problemas, né? Tive uma lesão na panturrilha esquerda e acabei pedindo dispensa da competição. Olimpíada você disputou 2? Olimpíada eu competi 2, eu participei da Olimpíada de Pequim, né, na China. Essa eu não fui muito bem, acabei desistindo da maratona por volta do 20º quilômetro. E a última foi a maratona de Londres, eu fui o 5º colocado, né, na maratona, o primeiro não africano, né, porque na verdade chegou o 4º colocado, ele é americano, mas é um africano naturalizado americano, né? E acabei chegando na 5ª colocação, a melhor colocação do Brasil no atletismo brasileiro na Olimpíada. Você falou que os 4 primeiros eram africanos. Eu queria saber de você, qual que é a água que eles bebem lá que a gente não bebe aqui? O que acontece que se toda a prova aqui é de atletismo, eles sempre são os 3 primeiros, ou pelo menos eles colocam alguém no pódio? Qual que é a diferença? Na verdade eu também queria saber qual é esse segredo. Acho que não só eu, acho que grande parte dos corredores, né? Existe assim uma série de linhas, né? de correntes científicas, né? Tentando explicar isso, mas ninguém chegou a uma certa conclusão. O fato é que eu acho que existe uma série de junção, né? De fatores que fazem com que eles sejam dominantes nessas provas. Um deles é a genética. Eles têm uma genética favorecida, o biotipo deles ajudam bastante, né? O fator altitude também, a vida que eles levam ativa, né? Desde criança, indo para a escola andando, caminhando, correndo já desde criança, né? Então acontece aquilo que eu tinha te falado anteriormente, eles, sem saber, né? Existe uma predisposição para eles já ingressar no esporte. Então todos esses fatores, né? Mais essa vontade que eles têm, de agarrar nessa oportunidade, até mesmo de vencer na vida, de melhorar a condição de vida deles, então juntando tudo isso acaba dando nesse resultado, né? E essa popularidade também do esporte no Quênia, né? Então
existe um número muito grande de praticantes lá no Quênia, então desse número de praticantes você acaba tirando a qualidade também, né? É uma grande qualidade. A gente vai para o intervalo, a gente volta com mais Marilson e mais atletismo. Até mais. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Bom, voltamos agora com o segundo bloco aqui do Sindipress Entrevista, com o Marilson. Marilson, vamos falar um pouquinho agora do Brasil. O ano que vem tem Olimpíadas. Começar do princípio, né, da questão do incentivo. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que era na tua época, quando você começou, se existia o incentivo, se existia o pessoal dando um apoio, dando um suporte para você começar no atletismo. Na época que eu comecei era difícil, né? As coisas, né, com o atletismo praticamente, quem praticava atletismo tinha um emprego paralelo, né? Então não se vivia só do atletismo, né? Se a gente for comparar com hoje, por exemplo, mudou muito, né? A gente teve uma melhora significativa nesses anos todos, né? Estou falando de 20 anos atrás. Mas mesmo assim a gente nota ainda que a gente está atrás de muitos países, né, do que é ideal, né, para uma modalidade esportiva, e a gente luta para isso ainda, né, para poder aí se manter. A gente precisava de mais apoio, né? Eu sou um privilegiado porque eu tenho eu faço parte de um clube de atletismo, que é o Clube BMF Bovespa, que tem toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui hoje, né? Mas grande parte dos atletas brasileiros eles não possuem sequer um clube para poder treinar. Então o atletismo, não só o atletismo, mas várias modalidades, eu acho que precisaria aí de um apoio maior, de estrutura física, né, para poder treinar, para poder desempenhar aí o que melhor a gente sabe fazer. Acho que em São Paulo o ABMF é o principal clube aqui de atletismo. Você nasceu em Brasília, lá como é que é? Na tua cidade natal, existia esse incentivo ou hoje, por exemplo, não tem nada lá? Então, quando eu saí de Brasília, há mais de 20 anos atrás, né, não existia clube de atletismo, né, e até hoje acaba não existindo, né. Então, muitos atletas saem de lá, vêm para São Paulo ou para o Rio. Acontece isso com outros estados também, né, atletas de outros estados acabam migrando para São Paulo mesmo para tentar dar continuidade à carreira, né, atlética. Existem poucos clubes no Brasil, a realidade é essa, né? Quando eu comecei existiam raríssimos e hoje existem poucos clubes também. Então hoje existe uma dificuldade muito grande de se manter um clube de atletismo. A maioria é mantida por prefeituras, né? Então às vezes quando muda alguma coisa dentro da prefeitura, o clube acaba não existindo mais também, né? Então a dificuldade hoje do atletismo é mais essa, né? É de tentar achar clubes para poder aí praticar, para poder dar continuidade à carreira. A gente estava comentando atrás das câmeras, falando sobre a questão universitária nos Estados Unidos. Será que o caminho para o Brasil seria fazer um modelo de esporte universitário para agregar os jovens a praticar?
De alguma forma a gente tem que popularizar o esporte, né? Se a gente quer melhorar, né, a gente tem que popularizar. Eu acabei até falando isso, exemplo dos quenianos, por exemplo, da quantidade, eles acabam tirando a qualidade. Se a gente, pela dimensão territorial que a gente tem, o tamanho populacional, tudo, né? Essa miscigenação de raças, a gente deve ter milhares de atletas aí que não sabem o potencial que tem, né? Que nem sequer vão conhecer a modalidade, né? Então o ideal é a gente disseminar isso nas escolas, né? Nas universidades, seguir um pouco esse modelo americano, né? Que eles acabam também apoiando o atleta para entrar na universidade, para poder não só seguir a carreira, né, acadêmica, mas a carreira atlética também. Então eles conseguem fazer com que o atleta renda, né, consiga chegar ao seu ápice aí, consiga, muitos deles, né, acabam representando o país em grandes eventos como a Olimpíada, por exemplo. Então era um modelo que a gente devia também seguir, né. Os principais países no atletismo, tirando obviamente Quênia, qual que você acha que é que o Brasil está próximo, mesmo sendo um pouco mais acima, qual que o Brasil está mais próximo? E hoje, em relação à disputa, o Brasil hoje chega próximo de quais países que tem uma estrutura, por exemplo? Então, é muito difícil mensurar isso hoje, né? Porque você tem que estar convivendo, né, com esses outros países, né? Mas a gente vê exemplo desses países vencedores aí, por exemplo, no quadro de medalhas, né, no Pan-Americano, a gente vê que existe um apoio maior, né, nesses tipos de modalidade, né, no atletismo especificamente, né. O Quênia, ele acaba ganhando mais medalhas porque eles incentivam mais dentro do atletismo um tipo de prova, que é onde eles têm o maior dom também, que é as provas de resistência. Acabam até ganhando mais medalhas do que o Brasil, né, num único tipo de prova, né. Mas aqui no Brasil a gente poderia ganhar medalhas não só em prova de resistência, mas qualquer outro tipo de prova. Como eu já disse, a gente tem talento humano, a gente tem, né, a gente tem conhecimento também, técnicos com qualidade também, né? O que falta mesmo é um pouco mais de apoio, um pouco mais de estrutura dentro do país. Você falou do técnico, o Adalto, né? Teu técnico já disputou também provas. Acho que ele também foi uma das suas inspirações para poder competir. Eu queria falar qual que é o seu ídolo, no atletismo ou no esporte em geral? Então, o Adalto foi um deles, né? Quando eu comecei a correr, eu assisti algumas vezes o Adalto ganhando Jogos Pan-Americanos, inclusive ele é bicampeão pan-americano dos 3.000 com obstáculo, né? E eu me espelhava muito nele, né? Eu gostava de ver o Adalto correndo e alguns outros atletas, como o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? O Valdenor dos Santos. Então, alguns atletas brasileiros que fizeram história dentro do nosso país, né? E até mesmo lá fora. Falando, a gente comentou agora das Olimpíadas aqui em 2016. Eu queria saber de você qual que é a expectativa do esporte brasileiro nas Olimpíadas e em questão de estrutura, como você está vendo essa questão da estrutura? O que está sendo montado? O que você está vendo disso? O que você acha disso? Então, eu acho que a gente tinha que primeiro aproveitar mais, né, essa oportunidade que a gente está tendo de ter essa Olimpíada aqui no Brasil, embora eu acho que o tempo já está curtíssimo, né, então o trabalho de um ciclo olímpico ele não é feito a curto prazo, né? A gente teria que ter feito isso já há bastante tempo. Então a gente vai para a maratona, vai para a Olimpíada competir com o que a gente já tem, né? Mas eu espero que fique o legado também para as próximas Olimpíadas, né? Que a gente consiga aí formar novos atletas, né? Disseminar mais as modalidades dentro do país, porque é uma oportunidade única que a gente está tendo, né? Alguns países fazem isso. A China, por exemplo, deu continuidade a todo esse processo olímpico que teve depois da Olimpíada, né? A Inglaterra provavelmente vai dar continuidade também e eu espero que aconteça o mesmo com a gente, né? A gente vai estar competindo em casa, né? Então isso é um fator muito importante, né? Eu espero que o Brasil tenha um bom desempenho, né? Até por estar competindo dentro de casa, por ter a torcida toda a favor, né? Então espero que a gente possa ter aí um maior número de medalhas com relação às Olimpíadas passadas. Os incentivos por causa das Olimpíadas, eles mudaram? Você aqui dentro do clube, você tem visto alguma coisa diferente
de, por exemplo, outras Olimpíadas fora do Brasil, como por exemplo 2012, houve um incentivo maior para os atletas? Olha, eu diria que a mudança não foi significativa, né? Houve mudança, teve, mas a gente, foi como eu te falei, a gente precisaria de mais, né? A gente precisaria de estrutura mesmo, né? De mais locais para treinar, né? Não só aqui no ABMF, né? Onde a gente tem praticamente 60% dos atletas aqui, né? A gente precisa de mais clubes, de mais estruturas, de mais locais de treinamentos, né? Eu acho que isso aqui que faz com que o atleta melhore, né? E represente a sua nação de uma forma mais competitiva. Marilson, você deve acompanhar, tem um número muito grande de pessoas hoje praticando a corrida de rua, né? Da forma amadora, o pessoal faz 5 km, 10 km. Essa é uma forma de incentivo para as pessoas começarem a praticar, e aí também as empresas ou até o próprio governo se solidarizar e dar um incentivo maior para o esporte? Eu vejo a corrida de rua hoje como uma aliada, né? Uma aliada até no sentido social, né? Porque a gente não pode ver só a corrida de rua como um alto rendimento. Eu acho que a maioria das pessoas que participam dessas corridas de rua, elas estão preocupadas hoje com a saúde mesmo, né? Com a qualidade de vida. E realmente as pessoas têm se atentado para esse fato, né? Que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso se movimentar, até porque o mundo está cada vez mais certificado eletronicamente, né? Então a gente faz cada vez menos coisas, a gente trabalha mais em casa, fica mais sedentário, né? A gente acaba ficando sedentário, né? Então as pessoas estão se atentando para esse fato que é preciso se mover, fazer alguma coisa para ter uma qualidade de vida maior e uma perspectiva de vida maior também. Então a corrida de rua, nesse sentido, ela devia realmente sofrer um incentivo a mais, né? Dentro das empresas, as empresas também poderiam apoiar, né, os seus funcionários, até para a qualidade de vida, para a qualidade de trabalho também, isso é importante, né? Existem pesquisas que provam isso. As pessoas que são mais ativas, elas faltam muito menos, né, ao trabalho, têm menos problemas de saúde e acabam trabalhando até com mais prazer. Então isso é um fato que deveria também as empresas se atentar a esse fato e apoiarem, né, os seus empregados a fazerem atividade física, seja qual for, não só a corrida, mas qualquer uma que goste mesmo, né? Isso é importante lembrar também. O sindicato tem a Corrida do Trabalhador, Sindpress, completou 10 anos agora em maio. Você foi padrinho da prova de 2012. Eu queria falar como é que foi isso. Queria que você contasse como é que foi, como é que surgiu essa sua participação na prova lá. Então, eu tive a felicidade, né, de participar como padrinho da prova do Sindpress, no Parque do Carmo, e recebi o convite do presidente, né, do sindicato. Eu achei muito interessante, né, uma coisa também que eu não tinha feito ainda naquela ocasião, né, e acabei indo para a corrida e acabei gostando muito da corrida também, e fiquei muito feliz em saber que a corrida está tendo também essa continuidade, né? São 10 anos de corrida, parabéns ao sindicato, parabéns a todas as pessoas que trabalham para que essa corrida venha acontecer todo ano. A prova completou 10 anos, foi um sucesso esse ano, e a gente está agora encerrando aqui a nossa entrevista. Eu queria que você falasse também um pouquinho da sua parceria com a sua esposa, né? Sua esposa também é atleta. Queria falar como é que se rola aquela coisa de você dar um toque para ela também te dar algumas orientações. Eu queria que você contasse um pouquinho. Rola, em casa a gente vive atletismo 24 horas, né? Porque, embora a gente faça provas diferentes, né, mas é atletismo 24 horas, é um ajudando o outro, né? Pra gente, isso até acaba nos favorecendo, né? Porque a rotina de atleta é difícil, a vida de um atleta é muito difícil, né? Então a gente acaba entendendo, né, um ao outro e acaba se apoiando, né, vendo as dificuldades, as facilidades, né, a época que a gente tem que se empenhar mesmo. Então a gente acaba entendendo a rotina do outro, né? E para uma pessoa que não é do meio é difícil entender isso. Às vezes acaba passando até por loucura, né? Mas faz parte da nossa carreira. A gente está muito feliz com os resultados que nós estamos alcançando aí no decorrer dos anos. Bom, Marilson, eu queria que você fizesse as considerações finais. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a tua presença aqui.
Boa sorte agora nas Olimpíadas de 2016. Pelo que você comentou, pode ser a última, mas a gente vai torcer para você pelo menos ficar mais um tempinho. Que você é um grande atleta, acho que quem acompanha o esporte, acima de tudo, conhece o seu talento e torce muito para você. Obrigado, eu que agradeço o convite do Sindpress, estou muito contente aí estar participando dessa entrevista e boa sorte, né? Continuidade lá na prova do 1º de maio, do trabalhador. Quem sabe um dia eu vou estar lá participando também. Marilson, muito obrigado. Está terminando o Sindpress Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, encaminhe um e-mail para tv@sindpress.org.br. Um grande abraço e até a próxima.